Pessoal, vamos aqui, ó, rapidinho agora. Olha o que ocorre. Quando a gente vem aqui pro Puti Velho, e aí a gente remete para nossa cidade de Teresina, e uma vez que a gente vai entender o seguinte, que a cidade de Teresina como capital do Piauí, que é um estado do Brasil. Para a gente falar sobre isso, nós precisamos entender sobre o processo de formação do próprio Brasil, não é? Que nós vemos o seguinte, muito se foi falado na história tradicional, o Brasil existindo a partir do momento em que os portugueses chegaram ao Brasil. Só que hoje a discussão é o seguinte, de que esse Brasil, ele não passa a existir, talvez com esse nome ele possa passar a existir depois da chegada desses portugueses. Esse Brasil, ele já existiam pessoas aqui, então como é que se possa falar que os europeus, os portugueses, os espanhóis colonizaram então o continente americano? Como é que se poderia falar isso? Talvez se esse continente fosse desocupado, ou seja, não morasse ninguém aqui, poderia falar desse processo de colonização. Hoje esses termos eles são revistos, nós podemos entender, tá? Não era bem uma colonização. Eles transformaram em colônia? Transformaram. Mas se nós for entender hoje, nós vamos dizer o seguinte, foi mais um processo de invasão do que propriamente uma colonização ou benfeitoria, tá certo? Porque aqui viviam nativos, esses nativos. Aí nós vamos entender o seguinte, que a formação desse Brasil, ela se dá pelo litoral. Se falava de embarcação, se falava de navegação, ela se dá pelo litoral. E aí nós vamos entender o seguinte, quando eles chegam aqui por parte do litoral, eles vão ocupar toda a costa brasileira, nesse processo, ocupando a costa brasileira. Mas tinha um porém, estamos falando aqui de portugueses e espanhóis. Outras nações europeias começaram então a voltar os olhos para o continente americano. E aí, como é que faz? Nós temos todo o interior do Brasil que não foi ocupado ainda. Ah, professor, então é aí que começa aquele processo ou período dos chamados bandeirantes? É exatamente aí, que os caras vão sair da costa e vão começar a adentrar ao território brasileiro, ocupando esse interior chamado, certo? O processo de formação do Piauí, ele vai se dar o seguinte, quando os caras chegam aqui, nós vamos ter a figura do Domingos Jorge Velho, um bandeirante, esse que vai se destacar, e aí por muito tempo ele foi exaltado como esse cara, foi exaltado, mas a gente precisa entender o seguinte, que esse cara não é essa figura toda que foi nos passado ao longo do tempo, esse cara na verdade ele é um genocida, ele chega aqui também e os caras vão começar a exterminar essa negada que aqui habitava no Piauí, tá certo? Nós vamos ter o confronto entre aí com os pimenteiros. Professor, e aí o que acontece com esses indígenas? Acontece o que muitos teóricos vão dizer, teóricos nossos aqui vão falar sobre a questão, eles vão denunciar a questão do genocídio com os indígenas. Quando ele chega aqui nesse território piauiense, não existe esse negócio, é uma terra desocupada, então eu vou me apossar. Não, tinha gente morando aqui. Os caras fizeram literalmente, foi uma invasão, tá certo? E aí se dá esse conflito. Aí nós vemos com os indígenas o seguinte, acontece a catequização, ou seja, o pessoal da igreja vem, e aí esses indígenas vão deixando as suas religiões, vão deixando seus costumes e adentrando aqui então para o cristianismo, é o período de catequese que chama. Não vão abandonar completamente os seus traços, mas esses que entraram para cá, eles permanecem. Outros foram mortos e outros foram migrando para o interior do estado. Pronto, então a gente já entendeu o processo de colonização. Como é que se dá a colonização do Piauí? Ela se dá exatamente na forma de fazendas ou criação extensiva de gado. Aqui nós não tinha como assim uma grande agricultura coletiva, não. Ela se dá das grandes fazendas. Hoje você consegue ver na cidade de Aroazes o seguinte, uma fazenda chamada Serra Negra. Essa fazenda Serra Negra, inclusive, hoje ela é tombada como patrimônio cultural do Piauí, que aí vai nos remeter para nós entender um pouquinho sobre a nossa história de colonização aqui do nosso estado. Professor, então já aprendi o seguinte, que a colonização do Piauí, ou seja, a ocupação do território, ela não se dá de forma pacífica, tinha gente morando aqui, esses caras que receberam o nome de indígena, na verdade eram pimenteiras. Um exemplo dos que habitavam aqui, eles eram chamados de putis, ou potis, e talvez a gente não sabe a origem do nome do rio Poti. E a gente, mas rio Poti por quê? Mas que bom que é em homenagem a esses caras que habitavam aqui, que o Domingos Jorge Velho vai chegar então, e esses caras vão começar, ou vão ser incorporados por essa sociedade nova que está chegando, ou vão ser mortos, ou então vão evadir-se para outras localidades. Beleza, entendemos esse processo? Então vamos ao seguinte. Lembramos que a capital do Piauí, ela era lá em Oeiras. Aí ficava complicado para administrar todo o estado. Os caras pensaram o seguinte, o conselheiro Saraiva disse, rapaz, é necessário que a gente mude essa capital para uma região onde fique mais perto de todo mundo. E aí pensou-se então aqui. Havia aqui no chamado, onde nós estamos aqui, o bairro Puti Velho. Na verdade o bairro existe antes da
da cidade, tá certo? Já existia pessoas morando aqui no Porto Velho. Mais antigo, né? Mais antigo, é o bairro mais antigo da capital, onde nós estamos aqui. Se você não sabia, então onde nós estamos é o bairro mais antigo da capital. Esse Parnaíba que hoje a gente vê aqui, por que os caras pensaram? Porque ele era navegável, então, ou seja, poderia ter um acesso a Parnaíba, ter um acesso à capital, era de maior, como é que eu posso dizer? A administração do estado, ela ficaria melhor, certo? Aí os caras vêm pra cá. Só que quando chega aqui, eles vão fazer o seguinte: não é interessante que a gente permaneça. Aí eles vão subir mais 6 km no rio e vão chegar lá aonde nós vamos logo mais, onde é aquela região do museu ali, a chamada então Chapada do Corisco. E aí começa a se delinear a nova capital do Piauí, chamada Teresina. No primeiro momento a capital é Oeiras, depois em 1850, me parece, ela passa então a vir para cá, aonde nós conhecemos como Teresina. Esse local que nós estamos é o bairro mais antigo, que foi cogitado para se iniciar a capital do Piauí. Eu falava com o professor Ícaro sobre o seguinte: o povo que aqui habitava, ele já tinha criado um laço com seu espaço. Você gosta de morar no seu bairro, você gosta de morar. E quando os caras colocam a capital lá, colocam o centro para lá, eles vão pegar a santa, a padroeira daqui, vão pegar a santa e levar para a igreja de lá. Constrói uma nova igreja lá no centro e leva a santa para lá. Só que o povo daqui, eles não queria isso. Aí os caras iam lá, criou-se até uma lenda em torno dessa coisa toda, que a santa voltava para cá. Os caras iam de noite, roubavam a santa e traziam pra cá. Aí de dia os caras pegavam a santa aqui e levavam pra lá. E aí criou-se esse mito de que a santa regressaria pra cá, viria pra cá novamente. Mas na verdade era o povo daqui que tava indo lá, roubava a santa e trazia pra cá, tá certo? Então assim, aqui é o nosso bairro mais antigo, e gira em torno então da construção da nossa capital, que é jovem, né? Que é uma das capitais do Nordeste que não é litorânea, tá bom? Então é isso, agora a gente vai... Só um ponto que o tocou, a questão dos nomes dos rios, né, gente? O Rio Parnaíba já teve vários nomes, né? Velho Monge, a gente até citou um monte de nome lá que eu nem, assim, que a gente não vê falar. E o Rio Parnaíba, né, ele vem da origem tupi-guarani, né, que em tupi quer dizer rio de água barrenta. Né? Eu tive a curiosidade de pesquisar isso há um tempo, quando a gente veio fazer um campo aqui da universidade. Então, tem essa característica justamente por causa da tonalidade da cor da água. Outro ponto que o Felipe tocou, a questão do rio navegável, né? Ou seja, hoje o Poti, infelizmente, não tem mais essa navegabilidade que ele já teve antes. Esse nome Velho Monge que ele tem, né, foi exatamente pela questão desses povos que começavam a desbravar o Piauí e chegavam até ali na Amarante. Tem uma pousada Velho Monge, né, construída também na época colonial. Então, hoje tem esse nome em homenagem à questão do nome do rio, que era antes. E, infelizmente, pela questão da má preservação do rio, da questão das matas ciliares, da despejo de esgotos e lixo, a gente tem um rio, assim, digamos assim, em risco. Assim como o Rio Parnaíba hoje em dia, eu considero um rio, assim, bastante, digamos assim, lamentável a quantidade de esgotos que é jogado diariamente no Rio Poti, que o deixa sem vida. Não sei se vocês perceberam, quando estava vindo ali na ponte da Serafim, que tinha vários aguapés. Eu acho que já fizeram retirado da maioria. Mas isso, pessoal, ali onde tem aguapé é um indicador de que ali há poluição. E esse aguapé, a princípio, ele é bom, porque ele vai absorver, ele vai se alimentar dessa poluição. Porém, ele tem o seu impacto também, que é o quê? Ele vai permitir com que aliás, ele não permite que as luzes solar incidam na água, o que leva oxigênio para os peixes. Aí termina matando todas as espécies que geralmente a gente encontra basicamente aqui no Rio Poti, como por exemplo o peixe piau, a piaba mesmo, se não me engano é o mecorró, no peixe, pequenos peixes, porque nós temos peixes de porte médio e pequeno, tá? Então são espécies em que termina sendo extintas por esse problema, tá? Esse problema ambiental. E aí, pessoal, aquele conceito que eu sempre falo na sala de aula, que a natureza ela é perfeita. Então, se você desequilibra um ponto nesse sistema que é a natureza, então vai desequilibrar vários outros pontos e que levam um tempo para se restabilizar, para que a natureza volte a substituir aquele mecanismo para tornar um funcionamento adequado, como se fosse um relógio. Se você tirar uma engrenagem, para de funcionar, você tem que repor aquela peça novamente, ou de um modo ou de outro. Então,
a gente tem que observar esse sistema, essa natureza que a gente está vendo aqui, que está conseguindo contemplar, de modo integrado, em que a gente consiga ver um problema ali e sair e conseguir associar que aquilo vai impactar em outro momento, tá? Então por isso que a gente tem que estar consciente nas nossas ações. Tô vendo que muita gente aí jogando papel no chão, então quem jogou pane, joga no lixo. Se não tiver lixo, leve para casa. Porque isso, pessoal, a gente está aqui, a gente vem de uma escola, então a gente não é pra gente fazer aquilo que a gente sabe que não é o correto, tá? Então temos que observar, fazer o estudo da paisagem e conseguir tirar o máximo de aproveito possível. Então qualquer dúvida, procure a gente para esclarecendo aí individualmente. Então vocês possam nos aproveitar esse momento, que eu acredito que não é um momento assim que se repetirá da mesma forma novamente, tá? Estou encerrando o ensino fundamental, né, agora, então é um processo em que vai, digamos assim, ser construído esse conhecimento durante toda a vida de vocês. Então aproveitem esse momento para vocês refletirem sobre o que a gente viu nas aulas em sala de aula, tá certo? Gente, antes da gente ir para a trilha ali, eu queria só dizer o seguinte. Para que quando a gente olhasse não só para a nossa cultura piauiense, como a cultura brasileira no todo, olhar o seguinte, que nossa cultura ela não é homogênea, ela não só é o elemento europeu. Nós temos o elemento indígena, nós temos o elemento europeu, nós temos o elemento africano, é isso tudo que forma a nossa cultura. Entender o seguinte, de que nesse processo houve morte, nesse processo houve quem foi desapropriado, houve quem saiu por baixo, e que ao longo do tempo, aquela história que a gente sabe dos vencedores, dos chamados vencedores da história oficial, certo? Essa história dos oficiais, ela não é bem assim. Tem o outro lado também, tem o lado indígena, tem o lado africano, e que isso é o que forma a maravilha da nossa cultura, que a gente não despreze nenhum elemento desse, porque a junção deles é a junção deles que forma o que é a cultura brasileira hoje, tá bom? Vamos lá? Pronto?